Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, sabe o que eu vim fazer hoje aqui? Joelhos. E olha, gente, posso garantir para vocês que está delicioso. Uma massa super econômica, facinho de fazer. Se você quer aprender a fazer essa delícia, bora lá para nossa receitinha. Pessoal, e para fazermos esse nosso salgado, vamos utilizar uma massa muito econômica. Vamos precisar de 300 ml de água morna, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de sopa rasa de sal, 1 colher de sopa de amido de milho. Para quem não sabe o que é amido de milho, tem uma marca bem famosa que é a Maizena, mas você pode usar qualquer outra marca. 100 ml de óleo, eu estou usando óleo de soja, você pode usar o óleo de sua preferência. 10 gramas de fermento biológico, eu vou usar o fermento seco. Se você for usar o fermento fresco, então você vai usar 45 gramas. E farinha de trigo, que nós vamos usar aproximadamente 600 gramas. Vou colocar então aqui na tigela o açúcar, o sal, o amido de milho. Pessoal, se você resolver a fazer esse salgado e não tiver o amido de milho, não tem problema, pode fazer só com a farinha também, tá? O amido de milho aqui vai ajudar a dar uma maciez maior na minha massa, mas se você não tiver, sem problemas, pode colocar somente a farinha de trigo. O fermento, dou uma misturadinha aqui nos secos e já vou colocar a água morna. A água não pode ser muito quente para não prejudicar a fermentação. Morninha é o suficiente, tá? Já vou colocar o óleo, dou uma misturadinha e já vou começar a colocar a farinha de trigo. Vou colocar aos poucos e começo mexendo aqui com uma colher. Vou colocar aqui mais um pouco de farinha. Minha massa agora ainda está molinha, mas já está ficando assim bem consistente. Então agora eu já vou colocar a mão na massa. Coloco mais um pouco de farinha. E vamos então agora misturar aqui com as mãos. Aqui, pessoal, eu misturei e a minha massa ainda tá dando assim uma leve grudadinha. Então, vou colocar apenas mais um pouquinho de farinha e misturar mais um pouquinho. Essa massa, além de econômica, ela é tudo de bom, porque não precisa ser sovada. É só esse tempo mesmo aqui, olha, de misturarmos bem os ingredientes na massa. E aqui, então, já está no ponto. Ela está uma massa bem fofinha. Eu vou pegar aqui com a mão que está sem luva para vocês verem, tá? Ela ainda dá uma leve grudadinha na mão. E é assim que eu vou deixar ela para o meu salgado ficar bem fofinho. Se eu começar a colocar muita farinha aqui, vai me deixar um salgado seco depois e não é isso que eu quero, tá? Então, assim, se você pôr a mão aqui por fora, olha, não gruda. Mas se você ficar abrindo a massa e for pôr a mão aqui no meio, ó, já começa a aparecer, né, resíduos da massa. Então, você deixa a sua massa assim, tá? Agora, eu vou virar as pontinhas dela aqui para dentro. Faço uma bolinha aqui e vou deixar ela crescendo. Aqui eu passei, então, um plástico filme para dar uma protegida na massa. E vou colocar aqui o meu pano de prato, cobrindo também a tigela para deixar a minha massa mais quentinha. Tá muito frio aqui hoje em São Paulo, gente. Eu estou gravando esse vídeo em maio de 2022. Está uma semana muito fria. Então, a massa vai demorar um pouquinho mais para fermentar. A fermentação depende muito aí da temperatura da sua região, tá? Então, você vai deixar a massa descansar até ela começar a crescer. Não precisa ser dobrar de volume, tá? Se ela ganhar aí pelo menos mais 30, 40% de volume, já está ótimo.
mas se quiser deixar dobrar de volume também não tem problema. Pessoal, eu vou pesar a farinha de trigo aqui. Esse saquinho ele estava fechado e tinha 1 quilo, tá? Ficou aqui, então, 503 gramas, mas aqui tem o peso da embalagem também, né? Então, vamos dizer que nós usamos aí cerca de 500 gramas na massa, e eu disse para vocês que é aproximadamente 600 gramas, porque nós ainda vamos precisar de um pouco de farinha na hora de abrir a massa, tá bom? Pessoal, voltei, vamos ver como está a nossa massa. Que beleza! Olha isso, gente, como cresceu. E olha, gente, vocês perceberam que eu encostei a mão aqui, ó? Ela tá levemente grudando. É esse o ponto que eu gosto para fazer esse salgado, tá? Aqui eu já higienizei toda a bancada onde eu vou trabalhar. E eu vou colocar, então, farinha de trigo. Ela solta com facilidade da tigela, tá? Ela tá assim levemente grudando. Mas olha, percebam que solta facilmente. Agora eu vou dar uma apertadinha nela aqui para retirar o ar. Vou cortar aqui ao meio para ficar mais fácil de eu abrir a massa. E com essa metade da massa, eu estou aqui, olha, esticando ela, fazendo aqui uma cobrinha de massa, tá? E agora eu vou abrir aqui com o rolo. Aqui, pessoal, então eu abri e eu vou acertar aqui as pontas para ficar um retângulo certinho. E essas massinhas que eu vou tirando, eu vou juntando novamente ali na tigela, porque depois dá para modelarmos também. E olha, gente, eu deixei a minha massa mais ou menos assim, nessa grossurinha, tá? Como esse é um salgado que nós vamos enrolar, ele não pode ficar com a massa muito grossa, porque pode acontecer depois de ficar encruado quando for ao forno. Então, é bom deixar a massa mais ou menos nessa espessura. E eu vou colocar aqui, então, as fatias de presunto. Agora o queijo. Vou colocar mais uma fatia de queijo aqui em cada, porque a fatia do meu queijo está bem menor aqui que a fatia de presunto. E eu gosto de fazer ele bem recheadinho. E aqui, gente, eu tenho tomate picadinho e eu coloquei um pouquinho de sal e também um pouquinho de orégano. E eu gosto de colocar assim, olha, uma quantidade boa. Agora eu vou vir com a faca e bem aqui na emenda, onde tá a fatia de presunto, eu vou cortar a minha massa. Agora eu vou pegar aqui a ponta da massa. Vou dobrar até cobrir o tomate e depois eu venho e faço mais uma volta. Mais um aqui, então. Levanto a massa, venho aqui até cobrir os tomates e depois mais uma volta. Não tem segredo, tá? Olha. E aqui, gente, eu vou pegar uma forma, vou polvilhar um pouquinho de farinha, coloco os nossos salgados na forma e vou modelar os outros. E esse salgado, gente, além de vender muito, ele é muito econômico, vocês viram? E você também pode estar utilizando essa massa para colocar outros sabores de recheio. Vou fazer mais uns aqui, então, no mesmo processo e depois vamos pincelar. Pessoal, aqui eu peguei uma gema, dei uma misturadinha para ficar mais fluida e vou passar nos nossos salgados. E olha, gente, aqui é só ir passando as gemas, tá? Se você não tiver um pincel, pode passar até com uma colher, tá? Aqui, então, agora eu vou levar ao forno. O meu forno está pré-aquecido em 250 graus. Eu já deixei ele ligado faz uns 15 minutinhos. O forno tem que estar alto, porque assim o pãozinho vai assar rapidamente. Fica de olho no seu forno, porque de forno para forno dá diferença. O meu aqui eu vou assar num forno comum, de fogão de 4 bocas, e o meu forno é um pouco lentinho. Então, eu acredito que vai demorar uns 15 minutos.
Pessoal, e olha aqui que lindeza que está o nosso salgado. Que delícia! Aqui em São Paulo, quando nós colocamos apenas o queijo e presunto, muitas vezes chamamos de joelho, mas também de misto, né? Quando a gente coloca também o tomate no recheio, muitas vezes chamamos de bauruzinho. Mas na verdade, gente, o que mais importa aqui é que está delicioso. Me conta de que região você está me assistindo e qual o nome desse salgado aí na sua região. E olha, gente, a maldade, sente a maldade. A massa, gente, é tão fofinha. E essa massa me rendeu 15 joelhos desse tamanho, tá? Olha, ele é bem grande. Comparando aqui com a minha mão, né? Ele ficou com 11 centímetros de comprimento e 7 centímetros de largura. E olha aqui, que suculento. O tomate que eu usei para o recheio, eu usei 2 tomates de tamanho médio. Eu usei queijo prato no recheio, mas você também pode usar mussarela. No total, eu usei 250 gramas de queijo prato e 250 gramas de presunto. Gente, vamos experimentar que tá dando água na boca. Pessoal, e agora chegou aquela hora ruim aí pra vocês que estão só assistindo, não é? Mas corre lá pra fazer o seu também e depois você degusta e deixa aqui nos comentários a sua opinião pra mim. Pessoal, eu sou muito suspeita pra falar de um salgado que eu mesma fiz, né? Mas, gente, tá show, show. Sabe que é gostosura? Tá aqui, ó. Então, eu espero de coração que vocês tenham gostado aqui da nossa aulinha. Se você gostou, deixa o joinha aí para estar incentivando o canal. E se ainda não se inscreveu, inscreva-se. Aproveita e compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares. Eu agradeço de todo o coração a companhia de vocês. Grande beijo. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro. Tchau!